Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé, tá? Mas eu sei que tem muitas pessoas, né, que me seguem com o objetivo de ganhar mais flexibilidade, de zerar, de negativar a abertura, é isso aí, Daniel, de negativar a abertura, porque essa é a minha especialidade, tá? A minha especialidade como fisioterapeuta é alongamento, fiz muita pesquisa sobre isso desde o início da minha faculdade, artigo, enfim. Trabalhei com muitas pessoas para zerar a abertura. Hoje eu tenho treinamentos voltados para zerar a abertura, então essa é a minha especialidade. E eu sei que não é só a galera do balé lá, yoga, circo, artes marciais. E o que é legal quando a gente coloca? Que a gente vê, ó, jiu-jitsu, karatê, a gente vê que tem outros colegas, né, que fazem ali, de repente, a mesma atividade, ou atividade parecida, e a gente não se sente louco sozinho nesse mundo. Mas vamos lá. Bom, nessa aula aqui, o que a gente vai abordar nessa aula? A gente vai abordar qual é o tipo de alongamento que te ajuda a zerar a abertura. E eu quero saber, o que é tipo de alongamento? Já parou para pensar nisso? O que é tipo de alongamento? Essa é a primeira questão, né? A gente está muito acostumado a ir lá no karatê, né? Vamos supor que eu queira fazer karatê. Fala sério. Quero fazer karatê. Eu vou lá no YouTube, coloco lá como fazer golpe de karatê e começo a treinar o golpe de karatê. É assim que a gente faz? Quero fazer balé. Como que faz um passo de balé? E começo a treinar o passo. E acho que eu estou fazendo balé. E eu acho que eu estou fazendo karatê. É assim? Não é assim. Para você aprender a atividade que você faz, você teve que se aprofundar, fazer aula, né? Ter um professor. E as pessoas muitas vezes acham, a galera do hashtag travado, que alongamento é só exercício. Então, eu vou lá, pego um exercício aqui. Vamos supor, ó, quem nunca fez esse exercício aqui, vamos lá, pezinho lá, ó. Quem nunca fez esse exercício aqui, ó. Ou assim, ó, mais comum, né? Mais comum é assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quem nunca fez esse exercício? A maior parte de nós já fizemos esse exercício alguma vez na vida. Será que esse exercício é um tipo de alongamento que me ajuda a zerar a abertura? Essa é a pergunta. Se eu só vou lá para o YouTube e pego um exercício jogado, eu não sei se aquele exercício me ajuda a zerar a abertura. Só que hoje, depois dessa aula, você vai saber exatamente qual é o tipo de alongamento que te ajuda a zerar a abertura. E eu já te adianto que esse aí não é. Ok? Vamos lá? Vamos aprofundar nesse negócio? Bora lá? Bora entender? Bom, primeiro ponto, ó. Eu tenho um papel aqui, tá? Que é mais para mim do que para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Vamos lá. Uma coisa é eu chegar aqui e falar, eu vou alongar a musculatura que está atrás da minha perna. Para eu zerar uma abertura, para eu fazer um espacate frontal, uma abertura frontal aqui, ó, eu preciso que essa parte da frente da minha perna esteja alongada. É um dos grupos musculares que eu preciso, concorda? Show de bola. Mas eu preciso alongar essa parte da frente. Eu vou pôr meu pezinho lá no banquinho e aí eu vou lá alongar aqui. Eu sinto que está puxando. Isso aqui é um exercício de alongamento, certo? Outra coisa é eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui também é a mesma coisa, ele está alongando o mesmo músculo. Só que, da primeira maneira, eu estava parada. Eu peguei o meu músculo, me posicionei de uma maneira que eu fiz esse músculo se esticar. Eu tracionei e fiquei lá parada contando um tempo. Faz sentido? Isso é um jeito de alongar o músculo. O outro jeito, eu fiquei balançando. Então, eu estava lá e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Cada balançada é uma tracionada. Isso é um outro tipo de alongamento. Os dois trabalham o mesmo grupo muscular, posterior da perna. Um de um jeito, outro de outro. Quando eu falo tipo de alongamento, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Quando a gente vai fazer alongamento com foco em zerar uma abertura, eu preciso saber qual o tipo de alongamento que eu tenho que fazer. É esse que balança? É o que faz força contra? É o que fica lá parado respirando? Então, a gente vai começar aqui o nosso aquecimento pelo começo. Sim, vamos começar pelo começo. Quais são os tipos de alongamento que são mais utilizados, tá? Vamos lá, a gente vai fazer um pedacinho prático hoje também, tá? Mas bora lá, mesmo que você não consiga fazer, você consegue acessar depois, vamos lá. Ó, existem vários tipos, vários jeitos de tracionar a nossa musculatura, show? Mas, existem 4 tipos que são os que as pesquisas mais mostram
que mais tem quantidade de pesquisa. Não é que eles são os melhores, não tem essa comparação, tá? Mas é o que mais tem quantidade de pesquisa, mais gente usa para fazer pesquisa. Então, a gente trabalha em cima desses 4 tipos. Vamos entender. E, basicamente, é o que os professores usam na academia, na aula de balé, na sua aula de karatê, artes marciais ali para colocar o aquecimento ou para fazer um treinozinho de alongamento. Então, vamos entender. O primeiro tipo de alongamento que existe é o estático. O que é o alongamento estático? É esse primeiro que eu fiz ali, que eu me posiciono, pego o meu músculo, traciono ele e fico parada. Sim, contando um determinado tempo. Esse é o estático. Depois a gente tem o alongamento do tipo dinâmico. Que é o quê? É esse que eu fiz balançando. Que quando a gente balança, eu estico minha musculatura e volto. Estico e volto. Ok? A gente tem um terceiro tipo, que é o tipo balístico. O que é o tipo balístico? Eu traciono a minha musculatura, depois que ela está tracionada, eu faço pequenos balanços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o dinâmico, tô no neutro, estico, volto. Estico, volto. No balístico, tô já com ele esticado e fico balançando um pouquinho. Vou mostrar na prática daqui a pouco. Existe um quarto tipo, que é o FNP. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Meu Deus do céu, Mari, isso é de comer? Não, mas é só um tipo de alongamento que ele engana o nosso cérebro. Ele faz o nosso cérebro achar que a gente não está alongando, tá? A grosso modo, ok? Mas existem esses 4 tipos. Vamos ver na prática o que são esses 4 tipos? Bora lá, vamos ver então. Alongamento para posterior. Musculatura que está atrás da perna para eu poder fazer um espacate ou uma abertura lateral. Sim, esse alongamento para essa perna aqui, para a parte de trás dessa perna, eu posso fazer ele estático. Então, ó, eu vim aqui, imagina lá minha musculatura. Essa faixa elástica aqui é o meu músculo, tá bom? Vamos lá. Meu músculo está aqui, ó, preso lá atrás do meu bumbum, atrás do meu joelho. E eu quero alongar esse músculo para conseguir levar minha perna lá na frente, trazer a abertura. Então, eu estou aqui, conforme eu inclino o meu corpo para frente, eu traciono esse músculo, ó, ele ficou esticadinho. Aqui, eu fico parada, eu estou fazendo um alongamento estático. Se eu começo a balançar, ó, voltou para o tamanho normal, balanço, ele estica. Balanço, ele estica. Ou seja, é aquele alongamento que eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ou no chão. 1, 2, 3, 4. Isso é alongamento dinâmico. Balístico. Tô lá, meu músculo tá lá, soltinho. Inclinei, tracionei. E aqui eu não volto mais. Eu só balanço para frente. Esse é o balístico. E depois a gente tem o FNP. Eu tô aqui, faço força para baixo na minha perna, faço meu músculo se recolher e depois eu relaxo e alongo ele. Basicamente, a grosso modo, seria isso. Show, Mari! Nossa, a gente tem 4 tipos que a gente pode trabalhar, então, para zerar a abertura? Não. Por quê? Alguns desses tipos não funcionam para zerar a abertura. Alguns desses tipos não funcionam para você fazer antes da sua aula, que você precisa chutar alto. Vai prejudicar o seu chute do que melhorar. Vamos entender isso? Bora lá? Ó, vou voltar aqui para minha anotação. Quem tá no Instagram, depois eu posto lá uma fotinha, porque aqui ele fica invertido, né? Vocês estão lendo tudo ao contrário, tá? Mas é mais para eu me orientar mais do que vocês. Vamos lá. O que as pessoas mais costumam errar? Elas vão lá para aula de musculação funcional, karatê, balé, yoga. E, deixa eu fazer um alongamento para eu conseguir ter mais flexibilidade na minha aula. E vai lá e faz sem saber um desses tipos de alongamento. Só que, dependendo do alongamento que ela faz, ela prejudica o desempenho dela na aula. Por quê? Tem alongamento, tem tipo de alongamento que, segundo as pesquisas, faz a nossa capacidade de contração muscular, ou seja, de fazer força, diminuir. E aí pensa, eu tenho que chutar alto, eu tenho que fazer força, não tenho? A galera do balé, eu tenho que fazer um développé que sustenta a perna lá em cima, eu tenho que fazer força. Yoga, você vai se colocar numa postura usando a sua flexibilidade, só que você tem que fazer força.
Você fica lá parado fazendo força, não fica? Todos nós fazemos força na nossa atividade. Então, tem alongamento aqui que eu não devo fazer antes da minha aula. Não, Mário, o meu foco é zerar a abertura. Eu faço todos esses tipos aí e tal. Pior erro que você pode fazer, porque tem alongamento aqui que não é para zerar a abertura. Vamos entender isso? Ó, o nosso músculo, deixa eu ver, dá para ver, né? Vamos lá. Nosso músculo, imagina que ele tá aqui. Vocês vão descobrir que eu desenho super mal, tá? Tá tudo bem. Nosso músculo é feito de um monte de fibras musculares. A gente acha que é uma coisa só, mas não é. É um monte de fibra muscular. Então, esse aqui é meu músculo atrás da perna, sim? Esse músculo, ele tem duas maneiras de desenvolver flexibilidade, de ficar mais flexível. Uma maneira é o natural dele. O nosso músculo, ele não é um tecido que nem couro. Ó, isso aqui é couro. Ó, eu puxo, não cede. O nosso músculo, ele não é assim, rígido. Nosso tendão é, nossos ligamentos, mas o nosso músculo não. Nosso músculo, ele é um tecido flexível. Ele cede um pouco e ele volta. Ele cede um pouco e ele volta. E o que é que acontece? Quando a gente nasce, vocês já viram bebê? O bebezinho vai lá, faz a abertura, né? Aí a gente olha e fala, meu Deus, queria ter o alongamento que ele tem, a flexibilidade que ele tem, porque ele é todo molinho. Além das articulações dele ser mole, quando a gente nasce, o nosso músculo ele é super flexível. Até a puberdade, o nosso músculo ele é super flexível. Algumas pessoas mais, outras menos, mas ele é. Depois da puberdade, o bicho começa a apertar. Ou seja, depois da puberdade, o nosso músculo ele começa a ficar mais rígido. Quanto mais a gente envelhece, quanto mais os anos passam, mais rígido fica o nosso músculo. E aí a primeira pergunta que me fazem é, Mari, depois dos 40, 50 eu consigo zerar uma abertura? Consegue. Eu tenho alunas de 65 anos zerando a abertura com 5 minutos de alongamento por dia em 8 semanas. Só que você tem que saber qual alongamento você faz. O problema de vocês não zerar não é a sua idade e seu músculo está super rígido. Não, você não está sabendo o que fazer com esse músculo rígido. Ok? É por isso que a gente está aqui. Então vamos voltar. Beleza, meu músculo ele tem essa capacidade elástica. Existem algumas coisas que eu posso fazer para aumentar essa capacidade elástica por praticamente 1 hora. Por exemplo, aquecimento. Você já tentou fazer um chute alto sem estar aquecido? Se não tentou, não tenta, porque o risco de se machucar é grande. Não me aqueci, fui lá tentar chutar, nossa, não vai. Me aqueci, nossa, fica mais fácil. Não me aqueci, vou tentar colocar a mão no chão, não vai. Me aqueci, ficou mais fácil. Por que isso acontece? Porque quando a gente aumenta a nossa temperatura corporal, o nosso músculo, a temperatura do músculo, ele fica mais flexível. Um músculo quente, ele é mais flexível. Show? Sabe o que faz o músculo ficar quente quando o assunto é alongamento? É esse alongamento aqui, ó. Esse alongamento aqui, ó, ele é ótimo para aquecimento. Então, antes da sua aula, esse é o melhor tipo de alongamento que você deve fazer para aumentar a capacidade do seu músculo ficar flexível por 1 hora. Segundo as pesquisas, depois de 1 hora, a flexibilidade volta para o normal, com esse alongamento aqui. Por quê? Ele ganhou a flexibilidade, que a gente chama de flexibilidade viscoelástica. Essa capacidade viscoelástica. Essa capacidade de se esticar e voltar. Aí eu vou lá, faço 1 hora de treino com um monte de exercício dinâmico, esse que balança, e eu consigo encostar no chão, zerei a abertura. Aí eu fico super feliz. Uau, zerei a abertura, yes, olha onde minha perna tá chegando. No outro dia eu vou lá ver, não tem mais. Minha abertura não tá mais zerada, vou ter que fazer tudo de novo. E pior, às vezes eu posso até ter perdido mais do que eu... Fiquei mais travado do que eu era. Por que isso acontece? Porque você fez com um tipo de alongamento errado. O dinâmico não é para isso. O dinâmico, exercícios de alongamento do tipo dinâmico, ele aumenta a flexibilidade momentaneamente. E aí eu te pergunto, você quer zerar a abertura momentaneamente? Não. Mari, mas que eu quero um pouco mais de flexibilidade momentaneamente para fazer a minha aula, para participar de uma competição, de uma apresentação, de uma troca de faixa, isso eu quero. Show! Aí você vai usar o dinâmico no seu aquecimento. Agora,
Sabe o que as pessoas costumam fazer? Não, eu quero zerar minha abertura, então eu vou treinar alongamento. E eu vou ficar lá um tempão fazendo alongamento do tipo estático, esse que eu fico paradinho. Peguei no pé e fiquei lá. Só que para otimizar meu tempo, eu já vou fazer isso antes do meu treino, porque aí eu já aqueço para o treino também. Só que sabe que as pesquisas mostram que quando a gente faz alongamento do tipo estático, esse que eu fico parado, o meu músculo perde a capacidade de força. Vocês têm noção do que eu tô falando? Você vai fazer a sua aula para chutar alto, depois de fazer esse alongamento aqui estático, o seu músculo vai ficar bobo. Ele perde a capacidade de força. E sabe o que mais? Eles fizeram uma pesquisa com ginastas que saltam, sabe? E aí eles foram lá e pegaram o grupo de ginastas, dividiu em dois. Um grupo fez alongamento estático. Vai lá, vamos alongar posterior de perna, paradinho lá, alonga tanto tempo. O outro grupo fez o dinâmico. E aí, antes do alongamento, eles mediram quanto que cada grupo saltava, quanto conseguiam sair do chão, ou seja, quanto de potência muscular eles tinham, de força eles tinham para saltar ao ponto de sair uma determinada altura do chão. Depois que cada grupo fez o seu alongamento, eles mediram de novo, e sabe o que eles descobriram? Que quem fez o alongamento estático teve ganho de flexibilidade, show, ele ganha flexibilidade, só que ele saltava mais baixo. Ele perdeu a força para saltar. Depois de 1 hora, isso volta ao normal. Agora, imagina o que é você fazer alongamento estático e depois ir fazer sua aula de karatê, de muay thai, de balé, de yoga. Você vai estar com as pernas mole. Show? Ok. O outro grupo que fez o alongamento dinâmico, esse que balança, ele também ganhou flexibilidade, só que depois de 1 hora ele perdeu, porque trabalhou só flexibilidade viscoelástica. Só que eles conseguiam saltar mais alto, porque o alongamento dinâmico aumenta a nossa capacidade de força por 1 hora também. Então, fica uma dica extra para você que faz atividade física. Antes da sua aula, invista em alongamento dinâmico. Seu aquecimento, alongamento dinâmico. Você que é professor, estude sobre alongamento dinâmico. Vai lá e trabalha com seus alunos antes da aula, alongamento dinâmico. Alongamento estático, ele é perfeito para zerar a abertura, mas não perto da sua aula. Terminei a minha aula, aí eu posso fazer alongamento estático como forma de treino para zerar a abertura. Faz sentido? Ó, eu sei que quanto mais eu for falando, mais dúvida vai surgir na cabeça de vocês. E eu adoro responder dúvida de vocês, tá? Mas aí coloca, quem tá no Instagram, coloca para mim nesse pontinho de interrogação que tem aqui. E quem tá no YouTube pode colocar normal aí nos comentários. Tia Ju, você tá conseguindo acompanhar a live comigo? Aí a Tia Ju marca e eu respondo no final, tá bom? Mas vamos lá. Então, ó, alongamento do tipo estático, ele tem a capacidade de aumentar a nossa flexibilidade, ou seja, de fazer a gente zerar a nossa abertura. Só que depois que eu faço ele, eu perco a capacidade de força. Então é melhor que meu treino de zerar a abertura esteja depois do meu treino de yoga, de muay thai, de musculação, de balé, do que for. Ok? Beleza. Qual que é a grande vantagem do alongamento estático? Além dele aumentar a flexibilidade, que não é essa flexibilidade aqui, é a outra, qual que é a outra? A gente tem a capacidade de aumentar a nossa capacidade do músculo de se esticar e voltar, mas a gente tem a nossa capacidade de fazer o músculo crescer. Sabe na musculação? Você vai lá e você pega um pezinho lá de 3 quilos. Sim? Quase morre com 3 quilos. Passa uma semana, parece que tá mais fácil. Aí o personal vai lá dar para você 5 quilos. Você fala, você quer matar o personal, seu músculo já tá lá assim, né, morrendo, mas 3 quilos que antes era difícil, passou a ficar fácil. Por quê? Porque seu músculo ganhou massa muscular. Ele aumentou de tamanho. Ele falou assim, esse cara tá louco, essa menina tá louca. Eu não tô dando conta, é melhor eu aumentar de tamanho para ficar mais forte e aguentar o tranco. É assim que a gente ganha massa muscular no treino de musculação. Ok? Perfeito. Quando a gente faz alongamento e eu traciono o meu músculo e eu fico lá paradinha, o meu músculo entende, ele pode entender duas coisas. A primeira é, se eu puxar demais, e vocês vão aprender isso comigo nos próximos dias, se eu puxar demais, ela tá tão louca, tão surtada,
o nosso músculo fala para o nosso cérebro, ela tá tão louca, tão surtada, que ou a gente fica rígido, cabo de aço, ou a musculatura vai rasgar. Por isso que quem faz alongamento sentindo dor, eu aguento, vai lá, me empurra, me puxa. Eu vi um comentário aí antes de começar a live, alguém falando, amarra minha perna num cabo de aço, amarra no helicóptero, puxa uma perna para cada lado, porque o negócio aqui é tenso. Para. Não é assim. Não é assim. Se você fizer isso, se você trabalhar seu músculo no limite do limite, aquela dor que começa a dar até suador, sabe suador? Começa a dar até suador, o seu músculo vai entender que ele tem que ficar rígido. E aí, ele vai perdendo a capacidade de se esticar e vai ficando cada vez mais duro e você cada vez mais travado. Então, existe uma intensidade certa de pressão que eu coloco no meu músculo. E isso eu vou estar ensinando para vocês lá na semana da abertura zerada do desafio. Lá a gente vai sentir na prática que intensidade é essa que eu tenho que trabalhar. Ok? Quem não se inscreveu, o link tá aí fixado, tá na bio, ok? Mas se inscreva para participar. Voltando. Beleza, Mari. Então, o meu músculo, ele tem, na hora que eu traciono ele tem a capacidade de entender que é para ele ficar muito rígido, se eu puxar demais, mas se eu não puxar tanto e manter ele ali, ele entende que ele precisa crescer de tamanho, ele precisa aumentar de tamanho. E é aí que a gente zera a abertura. Porque quando o meu músculo entende que ele precisa ficar maior, ele precisa crescer aqui, ó, as célulazinhas lá em número de sarcômeros, vocês nem precisam saber esse nome. Quando ele entende isso, eu consigo zerar a abertura e acordar 5 horas da manhã com a minha abertura zerada, sem precisar de aquecimento. Porque aquilo é o meu natural. Coloca o braço lá em cima. Vai lá, sobe o braço lá em cima. Doeu. Você precisa se aquecer, se alongar para pôr o braço lá em cima? Não. Por quê? Porque o seu músculo já tem esse tamanho, porque ele entende que todo dia você põe a porcaria desses braços para cima. E ele fala, cara, eu preciso ser desse tamanho. E é o que a gente vai fazer com suas pernas. Se todos os dias eu trouxer minha perna aqui, da forma correta, numa abertura, meu músculo entende que aquele é o tamanho que eu tenho que ter, que ele tem que ter. E aí eu zero uma abertura de forma estável. Sim? Como que eu faço isso? Se eu for trabalhar aqui no alongamento dinâmico, eu aumento a flexibilidade por 1 hora. Amanhã, acordar às 5 da manhã, meu músculo vai estar zerado, minha abertura vai estar zerada? Não vai estar. Então, esse alongamento aqui não é o alongamento para a gente zerar a abertura. Estático, eu aumento a nossa flexibilidade permanentemente, desde que eu faça manutenção. Mas aqui é um aumento permanente em número de sarcômeros. Sim? Agora, existem outros 2 tipos, o balístico e o FNP. Segundo as pesquisas, são 2 tipos de alongamento excelente para a gente zerar e negativar a abertura. Só que eles só devem ser praticados por pessoas que dominam o estático. Por quê? Quando a gente pensa em alongamento estático, acompanha aqui comigo, ó. Vocês vão aprender isso lá na semana da abertura zerada também. Fala para mim, coloquem aí nos comentários se tá certo o jeito que eu tô fazendo esse alongamento. Não tá certo, tá? Já vou adiantar. O que tá errado aqui? O que tá errado na forma de eu fazer esse alongamento estático? O que está errado? Que eu não estou alongando patavina, tô só perdendo tempo. O que está errado? E aí, o que está errado? Coloquem para mim. Vamos lá. Primeiro ponto. Alongamento estático faz a gente zerar a abertura, desde que ele seja feito da maneira certa. O problema, isso, ó, me acompanha, né, Mel? A Mel já colocou ali alinhamento. Quais alinhamentos? Coluna. O que está acontecendo com a minha coluna? Coluna, curvatura na coluna, quadril. Ah, show! É isso, é isso. Não adianta nada você ir para o YouTube e pegar lá alongamento estático. Vai lá, copia o meu desenho e faz isso aqui. Sendo que, na verdade, aí você olha lá, não, deixa eu olhar os exercícios da Mari, mas tá lá. Não, eu tenho que pôr a cabeça na perna, que nem a Mari. E aí você faz a coluna arredondada, cristas ilíacas estão giradas para o outro lado, minha fibra muscular está torcida. Não. Esse alongamento aqui, o ideal é o quê? Essa perna de baixo.
virado para frente, para que as cristas ilíacas fiquem posicionadas para a perna da frente e a fibra muscular fique no sentido certo. Daqui, eu vou fechar a angulação para tracionar o meu músculo, mas eu vou puxar o meu músculo, ó. O músculo tá aqui, não tá? Preso lá no meu bumbum, preso atrás do meu joelho. Sim? Se eu faço isso aqui, ó, eu já torci as fibras. Então, eu tenho que virar para a perna da frente. Se eu só desço para frente, empinando o peito aqui, ó, eu só tô puxando meu músculo para cá. Agora, se eu empinar o bumbum, até tive que voltar. Testa aí. Vai corcunda e volta. Empina o bumbum, peito para frente e vai. Você nem consegue fechar de tanto que traciona. Então, existe uma maneira da gente fazer alongamento que se chama alongamento otimizado, que é o quê? Eu usar os alinhamentos do meu corpo para trabalhar a fibra na direção certa e fazer com que eu consiga tracionar ela um pouquinho, que já vai ser o suficiente para ela entender que ela precisa aumentar de tamanho. E aí a gente trabalha no desconforto e não na dor. Uma coisa é exercício de alongamento. E eu me coloco numa postura para alongar um determinado grupo muscular. Outra coisa é o tipo de alongamento. É qual forma eu estou tracionando esse músculo. Eu traciono e fico, eu balanço e fico tracionando e voltando. Eu traciono e fico tracionada balançando. Eu tento enganar meu cérebro na hora de alongar. Isso é o tipo. Primeira coisa que você precisa fazer, se você quer ganhar flexibilidade de verdade, se você quer zerar uma abertura, é saber o tipo certo de alongamento que você deve fazer. O exercício é o que menos importa. Agora, o tipo. O que as pesquisas falam sobre os tipos? E aí, eu mostrei aqui para você. Vai se aquecer para sua aula? Vai para o dinâmico. Resumão aqui, vai para o dinâmico. Vai treinar a flexibilidade para zerar a abertura? Estático. É mais avançadinho? Ah, tá. E a gente pode ir para balístico, FNP, mas a gente fala disso mais para frente. Tudo bem, galera? Show de bola?